foi logo uma experiência péssima, porque logo nesse, como se tive logo contacto com o pior da música, com as pessoas que combinam uma coisa e depois querem pagar 1/10 do que combinaram, mas não interessa. Tu és Palmoinhos, muito escrito com um til no N, porque alguém da família não era português. Sim, o meu avô era galego. O teu avô era galego, mas tu nasceste em Portugal. Graças a Deus. Sim. Pronto. Na família, alguém ligado à música? Não, o meu avô assobiava bem. Assobiava muito bem, mas assobiava sempre a mesma coisa. Não passava daí? Não, o meu pai gostava muito de música e tinha bom gosto, mas não. Ouvia-se música em casa, pelo menos isso. Epá, o meu pai comprou uma aparelhagem da Onkyo nos anos 70, que era topo de gama, e comprou os discos todos do Zaba, que passou imediatamente para cassete para não estragar. E acho que só sabia isso, na verdade. Não sabia muita coisa. Mas em determinada altura interessaste-te ainda novo pela música e por aprender um instrumento musical. Sim, eu não tenho memória disso. Sei que aos 9 anos pedi para aprender música. Pedi para aprender guitarra, os meus pais deram-me uma guitarra de Natal. E eu fui para uma escola, havia uma senhora espanhola ali em Benfica que dava umas aulas de música em casa dela e tinha vários alunos ao mesmo tempo. E o método era o método clássico do ensino da música. E ao fim de 2 meses desisti porque não percebi o que estava a fazer e achei que não tinha jeito nenhum, fiquei com esse estigma. Portanto, o teu primeiro contacto com o instrumento musical foi à volta dos 9, 10 anos. E foi traumático. Traumático, sim. Porque o sistema de... Por causa do sistema de ensino. Hoje sei isso. E fizeste um interregno de bastante tempo. 10 anos. 10 anos. Nos quais me fui interessando cada vez mais para a música. Por acaso é curioso, entretanto, há pouco tempo saiu aquela série do Nuno Markle, 1986. O Markle é do meu ano na minha escola. Aquela série é sobre as pessoas, sobre mim e sobre todos os miúdos daquela geração em Benfica. E havia ali uma coisa muito interessante, que era o Bloco C, que era o Bloco Central da escola, tinha um clube de rádio. Nós tínhamos um intervalo de meia hora de manhã, íamos todos para o Bloco C ouvir o que os alunos do 12º ano punham a tocar. E lá tivemos contacto com música muito boa. Passávamos ali o intervalo da manhã a ouvir música muito boa. Sim, estás a falar já dentro dos anos 80. Sim. Os anos 80, devia estar entre o 7º e o 9º ano isto. Sim. E quando regressaste, portanto, houve um crescendo interesse pela questão da música, mas entretanto... sempre esteve lá. Eu lembro que havia amigos dos meus pais, um primo meu, que me recorda assim diretamente, que me ligava a perguntar o que é que eu vou ao Valentim de Carvalho comprar música, o que é que eu compro? Ligavam para mim para saber o que é que comprava. Eu percebia de música, eu andava ali envolvido na música. Sim, mas entretanto... Mas achava que tocar um instrumento estava completamente fora de questão, porque tinha ficado com aquele estigma. Qual foi o clique? O clique foi aquelas coisas que acontecem às vezes na vida que a gente não entende, mas que de alguma forma fazem sentido. O vizinho do lado, nós morávamos no primeiro esquerdo, o vizinho do primeiro direito vendeu a casa, bateu à porta e disse à minha mãe: olha, eu tenho aqui uma guitarra que eu já não toco. Dê ao seu filho, pode ser que lhe faça jeito. E nós tínhamos um amigo, João Figueiredo, que é amigo de infância, que estava a fazer tropa em Lisboa e que de vez em quando ia-nos visitar e jantava lá connosco. E o João era o animador das férias. Era o gajo que tocava guitarra na praia. E eu disse ao João, escreve-me aí num papel, ensina-me, eu escrevo. Como é que se toca aí o Wish You Were Here, dos Pink Floyd? Ele afinou uma guitarra, ensinou-me a afinar, toquei aquilo, semana a seguir. João, ensina-me aí o House of Rising Sun, ou Here I Go Again. E foi assim, de repente... Entretanto, tinha entrado na universidade em informática de gestão. Eu dizia à minha mãe que ia estudar para o quarto e não ia nada, ia tocar guitarra. Tocar guitarra e por aí. Foi assim que a coisa aconteceu, mas hoje tenho pena daqueles 10 anos perdidos. Pois, e desde esse clique de agarrares na guitarra quase sem querer, decidiste, se calhar relativamente rápido, entrar numa escola, numa formação... Sim, tive umas aulas ainda no Centro Cultural de Benfica com o Miguel Fevereira. Eu tive umas aulas também particulares com um brasileiro que tocava lá num bar em Benfica. Fazia aquelas coisas que os brasileiros fazem, que a gente na altura sabíamos tocar lá menor e dó. Os gajos faziam uns acordes gigantescos, umas aranhas. Tive umas aulinhas com ele e tal. E depois o meu professor mandou-me para o OT. Disse: tens que ir para o OT, porque aquilo eram aulas com 3 alunos. E eu fazia muitas perguntas e não era fácil. Ele disse mesmo: olha, Paulo, eu não consigo dar a atenção que tu precisas.
devias ir para o Watt. Mas eu detesto jazz. A jazz era uma coisa que dava no segundo canal. Tu vias uns gajos... Continua um bocadinho. E não é? Estavam sempre a improvisar, não percebias nada daquilo e eu achava que não gostava de jazz. Depois fui para o Watt. Chegado ao Watt, na minha geração havia para aí 90 guitarristas e 0 sopros. Exatamente. 0 sopros. Foste de guitarra na mão? Fui de guitarra na mão. Fiquei logo na turma do Nuno Ferreira, que já na altura era um animal a tocar guitarra, e hoje mais é ainda, né? E eu, coitadito, andava ali a aprender as escalas ainda. E surgiu uma hipótese que foi, o Watt fez uma parceria com o Valentim Carvalho e adquiriu ali uns instrumentos de sopro e deu-nos a oportunidade de fazermos um semestre gratuito do segundo instrumento. Eu estava na guitarra e podia fazer gratuitamente aulas de saxofone durante 6 meses. Saxofone ou trompete ou trombone. Eu peguei no saxofone e o Pedro Moreira ensinou-me a montar aquilo, deu-lhe umas gaitadas, aquilo começou a correr logo bem. Pá, investi naquilo. E depois tive assim uma ascensão rápida. Estudei muito e aprendi muito. Isso situa lá o ano? 94, 93, 94. Já? Saxofone, dentro dos anos 90? Saxofone 93, sim. Porque entretanto, segundo sei, foi rápida a adaptação ao sax, de maneira... Eu comecei a tocar em maio e em novembro estava a gravar o primeiro álbum dos Santos e Pecadores, acho que foi em novembro. Foi tudo muito rápido, apanhei aquilo muito rápido. Eu lembro-me que o guitarrista dos Santos e Pecadores estudava com o Mário Delgado. Dormias a treinar sax? Não, mas eram muitas horas por dia. Para grande chatice da minha mãe e das pessoas que viviam ali à volta. Às vezes ia para a Academia de Amadores de Música, que depois comecei a estudar nos 2 sítios ao mesmo tempo para recuperar o tempo perdido. E ficava lá pela noite dentro a tocar. Cheguei a deitar sangue da boca de tantas horas aqui no labirinto interior, tantas horas de estar a tocar. Na altura o Mário Delgado dava aulas ao Pedro Almeida, que era o guitarrista dos Santos e Pecadores, e eles queriam fazer uma secção de sopros para gravar o disco. Eles também estavam a começar, não tinham primeiro disco, não tinham dinheiro para pagar a profissionais. E foi o Nuno Reis, e foi um trombonista que eu agora não me recordo se era o Jorge Simões, talvez fosse. E fomos fazer o álbum. Foste para a boca do lobo completamente. Sim, foi muito giro. Porque já tinhas entrado em algum estúdio, já tinhas feito esse trabalho? Não, esse foi o primeiro trabalho de estúdio, foi aqui no Riad, aqui no estúdio dos Delfins, aqui em Cascais. Foi logo uma experiência péssima, porque logo tive logo contato com o pior da música, com as pessoas que combinam uma coisa e depois querem pagar 1/10 do que combinaram, mas não interessa. Comecei logo pelo lado pior. Depois, passados uns meses, formámos os Colip Noise naquela altura, começámos também a gravar e fomos para os estúdios da Mas aí a formação dos Colip Noise, quanto a mim, apesar do disco dos Santos e Pecadores ter marcado aquela altura, vendeu que se fartou. Vendeu que se fartou, sim. Vimos numa altura dos anos 80 que deves ter essa ideia, ou essa percepção, que é na altura que ouvias mais música, que foi uma altura muito experimental. Foi uma altura onde apareceram coisas que não havia. Sim. Não se ouviam, pura e simplesmente, não se tocavam, não se experimentavam, não é? E de repente começou a desenhar-se os Colip Noise, isto é uma opinião pessoal, mas que trouxe uma série de coisas tão à frente que ainda continua, isto é uma opinião pessoal, continua a estar atuais. Sim, embora atualmente ninguém conheça. Não consegues ter uma conversa que envolve esse tema, porque a maior parte das pessoas nunca ouviu falar ou não conhecem. Sim, apesar dos temas, de vez em quando ainda ouço passar aqui e ali. Sim, sim. Mas essa sonoridade muito diferente dos Colip Noise deve-se a alguma pesquisa e alguma busca de gente que ouvia música por outros lados, não é? Especialmente o Tiago Santos e o João Gomes e o Francisco Rebelo, talvez. O Francisco é baixista, baixista, exato. Do Orelha Negra, Orelha Negra, do Castro Daire Funk Connection. Eles andavam sempre no bairro alto, naquelas casas de discos, Lollipop e outras, andavam ali sempre à procura de sons dos anos 70. Era a malta que ouvia muita música, que sabia muita coisa. Depois naquela altura começaram a aparecer umas jams de rappers. Lembro-se que havia um álbum que era o República. Havia ali uma série de coisas naquela altura. Apareceu o Bossa AC, que na fase embrionária daquilo que ainda nem era um Colip Noise. A malta juntava-se numa garagem em Loures para tocar uns temas. Mas e o Bossa AC ainda lá foi. Depois ele queria lançar o projeto dele. Mandou-nos falar com o Melodico. Depois ficou como vocalista da coisa. Sim, foi uma época muito gira.
Quanto tempo é que tiveste com os Colipnóis? Desde a formação, não é? Tive até 2000, portanto, a formação, sim, 6 anos, 3 álbuns, foram 3 discos. 3 álbuns. O segundo álbum, o Missão Groove, ganhou o prémio Blitz de melhor disco do ano, na altura. Eu lembro-me disso. Quando o prémio Blitz era o Coliseu cheio. Sim. Paralelamente a esse trabalho com os Colipnóis, penso eu que seria, paralelamente, trabalhaste muito tempo com o Zé Napá 2000. Sim, ao vivo, entre 96 e 2006. Nunca gravaste? Gravei, já não me lembro se 2 ou 3 álbuns. Gravei um disco com os Catita, que também era do Manuel João, que julgo que se chama Mundo Catita. É o segundo disco deles. E gravei... Isso era Irmãos Catita, não é? Os Irmãos Catita. E gravei com o Zé Napá o Odisseia no Chasso e A Luta Continua. Pelo menos esses fui eu que gravei, sim. Mas foi muitos concertos ao vivo? Muitos. Eu gostei muito. Experiência muita gente. Especialmente porquê? Porque aquilo é como ir ao teatro, é como para fazer teatro. Tu vestes um personagem em cima do palco. Todos os elementos da banda tinham um personagem. Tínhamos, mas não era combinado. Sim. Eles davam uma roupa para vestir, eu punha uns óculos escuros e eu sentia-me uma pessoa completamente noutra pele do que era a minha pessoa do dia-a-dia. No dia-a-dia era um tipo obcecado com fazer escalas e fazer tudo bem, porque o jazz depois também tem esse lado muito austero da competição e tu vais para cá, estás um dia sem estudar, ficas-te a sentir muito mal, não é? E era o trabalho todo muito sério, e depois aquele lado de nada sério, completamente... Aquilo musicalmente é muito interessante, mas aquele lado completamente maluco Era quase um contraponto ao resto. Acabava de funcionar quase como ir à psicoterapia. Eu vinha de lá completamente... Eu às vezes não acreditava nas figuras que faziam no palco. Muitos concertos por ano? Na época das festas académicas, especialmente. Algumas coisas no verão. Não tantos quanto gostaria, mas curiosamente bastante mais bem pagos do que algumas vezes fizemos com os Colipnóis. Os Colipnóis nós tínhamos uma mentalidade muito gira, miúdos a crescer e a querer fazer coisas que éramos 6. Se de repente aparecia dinheiro, em vez de subirmos o cachê, punhamos mais 3. Fizemos uma coisa que era para ter sido lançada em DVD e não foi, no antigo garagem. O Valentim Carvalho investiu dinheiro naquilo, depois não fez nada daquilo. Éramos 16 gajos em palco. 16 pessoas em palco. E eu, por acaso, tenho ideia de uma gravação de um concerto ao vivo dos Colipnóis, não sei se eram 16, mas sei que estava lá uma quantidade de gente em cima. No canal do YouTube tenho lá carradas de vídeos e estão lá esses. Éramos muita gente, tínhamos 2 bateristas, 3 ou 4 percussionistas, secção de sopros alargada, backing vocals, tudo. Pois por isso é que eu digo que os Colipnóis, para a altura, e que se calhar tens razão, não foram tão ouvidos, nem tiveram tanto impacto como se calhar podiam ter tido, mas era uma coisa completamente diferente cá em Portugal. Havia outras coisas, havia outros projetos que vale a pena falar, contemporâneos. Os Clã, os da Weasel, o próprio Pedro Brunhosa, que saiu naquela altura. Havia mais gente a rasgar o pano, não éramos só nós. Para não parecer que era uma coisa genial, não era. Mas de facto era contracorrente. Sim, mas com a sonoridade dos Colipnóis, eu não estou a ver. É possível que não. Se calhar até havia, mas não. É possível que não. Desde essa altura da gravação dos Santos e Pecadores, Colipnóis, Zé Napá 2000, etc., o jazz manteve-se? Sim, o jazz manteve-se até me fartar do jazz. O jazz era uma coisa muito gira e o ambiente do Water era um ambiente muito saudável. Eu lembro-me de estar a tirar o saxofone há 1 mês ou 2 e o Pedro Moreira dizer: terça-feira vai à jam session. Mas eu não sei, só sei tocar a escala de Dó maior, então escolhes bem as notas. E nós íamos, eu e uma colega minha do trompete, que era a Isabel Cardeira, íamos para lá para as jams tocar com os monstros e éramos muito bem acolhidos. E quando voltei uns anos depois, passei lá para uma jam session e aquilo era um ambiente super competitivo. Tiravam-te o tapete, os tipos que estavam a segurar a jam session começavam a tocar temas sem dizer o que é que iam tocar e tu de repente estavas lá e depois davas o saxofone e ias beber uma cerveja. Tornou-se uma coisa que eu não gostava. E depois também uma coisa que me afastou muito do jazz, especialmente o jazz feito em Portugal, é que as pessoas que compõem no jazz em Portugal, vou-me matar por dizer isto, mas compõem, jogam para a bancada. Parece que ficou proibido fazer uma melodia que termine na terceira, na quinta ou na sétima. Se a termina numa nota do acorde é proibido, tem que soar muito afora, tem que soar muito conceptual, tem que acabar sempre numa nota sustentada.
Epá, não tenho paciência. Não tenho paciência. Se dermos um salto para agora, temos aí alguns exemplos, felizmente, onde isso já não se passa. Ainda bem. Ainda bem, não é? Passou-se muito tempo. Mas eu tive depois já depois de mudar para o baixo, tenho tido alguns projetos de jazz que gosto imenso, mas são projetos de quebra com essa mentalidade. Isso era quase a minha pergunta seguinte, porque, entretanto, passou-se aí qualquer coisa, desencantaste de alguma maneira com algumas coisas da música, se calhar também um bocadinho a dificuldade, porque os anos 90 tiveram um bocadinho essa característica também. Eu, por acaso, acho que qualquer carreira, e comparando diversas carreiras, tanto faz de pessoas da frente do palco como das pessoas de trás do palco, as carreiras têm sempre em comum altos e baixos. Uhum. Não há uma carreira assim linear. Às vezes há mais concertos, outras vezes há menos. Há projetos que resultam muito bem. Em comparação com esse projeto que correu muito bem, fazemos outro a seguir que não corre nada. E tu tiveste essa experiência. Houve dificuldade em termos de ganhares o teu dinheiro ao final do mês, como músico. Sim. Começaste a atravessar um bocadinho essa dificuldade para o final dos anos 90, não é? Eu lembro de quando saiu o Prémio Blitz de 97, o melhor disco do ano foi dado em 98, já em abril, numa cerimónia. Eu lembro-me de eu estava a viver numa casa alugada, arrendada, e de chegar a casa e não ter dinheiro para pagar as contas. Tinha lá contas, tinha cartas, tinha isto, tinha aquilo, e pensar assim, quer dizer, agora, hoje recebi o prémio de melhor disco do ano, não tenho dinheiro para a renda, como é que vai ser daqui a 10 anos ou 20? E foi na altura que decidi estudar Educação Musical, porque não havia nenhuma licenciatura em jazz em Lisboa. Só havia a Escola Superior de Música, que era para quem vinha do clássico, e não havia nenhuma oferta, não havia um único curso de jazz. Apesar de estás apaixonado pela música, mas estavas um bocadinho zangado também, por esse motivo. Não, sim, de certa forma, mas fui fazer Educação Musical, que é um curso que não era exatamente o que eu queria fazer, mas que acabou por condicionar o resto da minha vida, né? Profissionalmente. A desilusão que estavas a falar vem mais tarde, vem mais recentemente, e tem a ver com uma coisa diferente. Nos anos 90 havia aquele sonho que era, vou-te contar como é que os Clipnoides foram descobertos. O Tiago e o João andavam sempre lá a comprar discos numa loja do Bairro Alto, e o Rui Miguel Abreu, que era, na altura escrevia no set, ouviu-os falar que tinha uma banda, uma coisa qualquer assim deste género, e pediu-lhes uma cassete. Nós gravámos uma cassete na garagem com um SM58 pendurado no teto. E levámos. E o tipo disse, olha, eu sou AR, Artistas e Repertório da Valentim de Carvalho, e vou levar esta cassete para ouvir, e depois a gente fala. Passado uns tempos estávamos a reunir num bar no Bairro Alto para ele nos oferecer um contrato de 3 discos. Havia esta coisa, era possível, o sonho era possível nos anos 90. Recentemente, com uma banda que eu tive, que era os da Pulse, que se calhar foi o projeto musical mais interessante que trabalhei até hoje. Que... 2010, 2011. Lembro-me de chegar ao pé das pessoas, entregar os discos e as pessoas me dizerem, adoro o teu disco, ando sempre a ouvir o teu disco no carro. Então arranja lá uma entrevistazinha. Isso não funciona assim. Eu lembro-me de ter que agarrar não te quero mentir, mas penso que andou à volta de 3 mil euros, eu e o meu sócio na altura, contratámos uma publisher, uma assessora de imprensa, que depois de ter os 3 mil euros já havia entrevistas em todo o lado. Portanto, a malta da indústria e da imprensa está, se não for montada, não abre a porta. E não é muito mau. Isso agora está, de alguma maneira, está um bocadinho subvertido, está um bocadinho ultrapassado, porque neste momento há a possibilidade de tornear esse... Com a internet. Com a internet e com o YouTube. Na altura não havia isso. Ou havia muito pouco. Havia muito pouco ainda. Sim. Está muito... Embora o suporte físico não valesse, se vendesse 1000 CDs, era um sonho. Mas havia os programas de televisão-chave. Tu tinhas que ir ao Herman, tu tinhas que ir a este, tinhas que ir àquele. Coisas que só consegues agora. E foram? Ao Herman não fomos, mas fomos à televisão quase toda, à rádio quase toda. Sim, fomos a quase todos os programas importantes de rádio. Mas depois, por algum motivo, eventualmente por falta de qualidade, eu achava que aquilo era muito bom e eventualmente não ser. Só que mesmo os canais convencionais, se tu tiveres um artista que não vale nada, mas que vai sistematicamente a determinados programas de televisão, as pessoas acabam por se convencer que vale. E depois, quando chegas ao verão, que é o principal circuito de concertos, as câmaras e as juntas de freguesia contratam sempre os mesmos. Sim. São os que vão à televisão. Mas paralelamente com isso, hoje em dia, tens a possibilidade de poder mostrar o teu trabalho. É verdade. Não é? É uma diferença... Mas hoje em dia já não faço música.
Desencantei-me completamente com os originais e... Epá, não... Mas e já que estamos a falar no YouTube, vamos entrar na outra tua atividade. Mas deixa-me só explicar. Vou-te explicar quando é que acabaram os Pulse. Que foi num dia, nós éramos 8, nós tínhamos uma série de malta que queria fazer parte do projeto, um trombonista que vivia no Montijo, um trompetista que vinha do Benavente, éramos uma banda grande. E eles vinham sempre, na boa, e nós conseguimos fazer uns concertos no Porto, depois a FNAC pagava tipo 50 euros por música, uma coisa muito pouca. Eles andavam sempre a tocar de graça, que é uma coisa que a mim me faz confusão. Eu detesto que me venham pedir para tocar de graça. E ter músicos a tocar para mim de graça também não me gostava nada. E há um dia que fizemos um concerto no Art Club no Porto. E aquilo teve público, mas é preciso, tu quando decides fazer um evento, tens que pagar à Sociedade Portuguesa de Autores, e se a sala tem 300 lugares, tu tens que pagar 300 lugares à Sociedade Portuguesa de Autores, independentemente de sentares lá 6 ou 7 pessoas. Tu tens que pagar conforme a capacidade da sala. Portanto, pagando SPA, técnico de som, a senhora que abriu a porta, o senhor que estava na bilheteira e o que estava no bar, nós tivemos a casa meio cheia e no final da noite eu e o Mário fomos à cave falar com o gerente e ainda tivemos que pagar 340 euros à casa. E acabou ali. E disse, tu não consegues tirar um tostão ou dois para pagar às pessoas que te acompanham. Ainda estás aí a pagar. Ainda estás a pagar o teu bolso, mas estás a pedir às pessoas para tocarem de graça para ti e eles quiseram, eles faltam-se dizer quando é que voltamos com os Pulse. Não consigo. Ter gente a tocar e não lhes poder pagar, não. Sim, mas se aparecer agora alguém que agarra no projeto de outra maneira, claro que vais, não é? Tenho quase 50 anos, fazer o quê? Fazer uma banda de rock e ir para a estrada. Que idade é que tem o Sting? Estávamos a falar nisso. O Sting sempre vai à televisão, toca o Every Breath You Take, não sei se vês isso. Toca sempre a mesma. Estávamos a falar do YouTube. A partir mais ou menos do ano 2000, penso eu, que é a altura que fazes o curso de educação musical. Sim. Começaste a criar uma carreira a nível do ensino da música. Estávamos a falar do YouTube e lembrei-me como professor, nós já vamos falar do método que utilizas e que defendes para o ensino da música. Mas uma coisa que eu tenho observado é que o YouTube também, por um lado, pode ser muito produtivo e muito bom relativamente para mostrar o trabalho, mas também pode causar aqui alguns erros para quem está a aprender. Porque há muitos tutoriais no YouTube e tal, e há muitos tutoriais errados. Sim. Como é que lidas com isso na tua vida do dia-a-dia do ensino? É assim, a nossa escola de música tem 300 alunos, porque o YouTube não é suficiente. Portanto, as pessoas sabem distinguir a diferença entre ver tutoriais no YouTube ou ter um professor que os acompanha. Achas que sabem? Tem que saber, senão não tínhamos tanto. Temos o conservatório aqui em frente, também tem muita gente. Eu vou ao YouTube ver tutoriais. Sim, mas tu sabes ver se eles estão bem ou não? Sim, mas há dias estava a ver, houve aqui na escola, aqui nos Salesianos do Estoril, houve uma formação com um catedrático muito bom que é o Helder de Souza, que veio falar sobre avaliação. Ele disse uma coisa muito gira, é que o aluno, na escola convencional nós ensinamos igual para todos, mas eles não aprendem todos à mesma velocidade, não é? E o YouTube é uma ferramenta ótima, ou uma plataforma semelhante para quando um aluno está a aprender um conteúdo, é que ele faz pausa, se for preciso faz pausa e vai fazer a reciclagem daquilo tudo e só avança quando está preparado, não é? E nesse aspecto os tutoriais, se forem bons, podem ser maravilhosos. Eu evolui muito como músico com algumas coisas do YouTube. Então, ultimamente abandonaste o sax porque querias tocar durante mais tempo e tornaste o teu instrumento principal tornou-se o baixo. Posso-te fazer um desafio aí com o baixo? Vamos embora? Ele está aí. Podes, vamos ver. Depende do desafio. Então, qual é o desafio que eu te vou fazer? É uma coisa muito curtinha. Eu vou-te dar aqui um tópico, um nome, um título, uma coisa qualquer, e tu fazes aí uma malha de 2 ou 3 segundos relativamente ao que eu te vou dizer. Pode ser? Vamos experimentar? Ou não? Sim. Então, se eu te disser yoga. Yoga está feito. Uma sitcom americana.
O mar. O mar. O mar no baixo. O mar. É uma coisa que tiras muitas fotografias, normalmente. O mar no baixo. Não tenho nada. Não, então passamos à frente. Cortas essa. Fotografia. No baixo. Fotografia. Não sei. Ficamos aqui. Culipnoise. No baixo? Sim. Não sei, quem tocava baixo era o Francisco. Pois é. Saxofone. Culipnoise no baixo. Ele estava sempre a gravar. Deixa-me inventar para aqui uma coisa qualquer. Isto não é nada de Culipnoise, mas seria mais ou menos esta a verdade no Francisco. Em contrapartida, à tua primeira experiência na música, que durou uns meses, não é? Que foi a tal senhora que ensinava guitarra, imagino, by the book, não é? Como se ensina no ensino clássico. Pronto, no ensino clássico. A Musicentro, que é uma escola de música. O Musicentro. O Musicentro. O Musicentro. Que é uma escola de música que está no Estoril, integrada dentro da escola salesiana. Sim. Da qual tu és diretor. Coordenador. Ou coordenador. Tem um método de ensino muito diferente dessa altura. Queres explicar como é que funciona? Assim, o método de ensino convencional está associado aos conservatórios. O conservatório é conservador. Existe para que se mantenha e para que não se perca a cultura antiga, não é? E que se continue a saber tocar aquelas músicas daquela época. Mas, paralelamente, há um modelo clássico do ensino da música, que hoje, felizmente, há professores já muito mais abertos, mas que é muito estuda e muito raramente apresenta. E nós aqui funcionamos com o método que o Vitor Wooten, baixista, desenvolveu e que está muito bem explicado num livro que eu já li 3 vezes chamado The Music Lesson, que deve ser o melhor livro de música que já li na vida. E também uns DVDs que são para baixistas, mas na verdade são para qualquer músico, chamado Groove Workshop. E o que ele defende, e também há uma TED Talk, um videozinho de 5 minutos em que ele diz Music is a Language, que é fabuloso. E se pensares bem, em português nós temos 2 palavras, língua, linguagem, são 2 coisas diferentes, mas em inglês é só uma palavra para isto tudo. E no fundo, se percebes que língua e linguagem acabam por ser a mesma coisa, então se a música é uma linguagem, também é uma língua. E uma língua só tem uma forma de se aprender, que é falando. Não é? Quando nós nascemos, isto é o Vitor Wooten que diz, eu estou a parafrasear, não é? Quando nós nascemos, não dizemos nada, mas estamos rodeados de pessoas que falam, não é? Portanto, estamos expostos à conversa. Depois começamos a entrar na jam session com eles, começamos a interagir, mas não nos dizem assim, Pepe, cala-te, tu não sabes falar. Não é? E se estás a falar, está tudo errado. Pelo contrário, adaptam a linguagem à linguagem do bebê. À medida que o bebê vai crescendo, está sempre em interação com quem fala melhor, não é? E vai aprendendo a falar também. O modelo contrário do ensino da música é aprendes a gramática toda, aprendes a sintaxe, tudo. Quando souberes tudo. Mas ainda não sabes falar. Quando souberes tudo, a gente deixa de falar. Está bem? Quando fores um mestre da gramática, a gente deixa de falar. E o que é que acontece? De vez em quando saem uns tipos absolutamente fabulosos. Mas o que eu encontro mais aqui são pessoas que vêm escrever os filhos na nossa escola e que dizem assim, sabe que eu toquei piano, mas já não toca, não é? Não. Então, quando acabei o conservatório, desisti, nunca mais peguei no piano. Acontece muito isto. E o Vitor Wooten diz que, de facto, em cada 100 aparece um que é absolutamente fabuloso, que vai ser um grande concertista, etc. Mas perdem-se muitos pelo caminho, não era preciso perder tantos. Já porque a música não tem que ser perfeita. O executante da música não tem que ser um perfeccionista, não tem que ser uma coisa que lhe faça sentido e que seja... Não tem que ser todos virtuosos. Não tem que ser todos virtuosos, não. A pessoa pode vir só fazer uma terapia ocupacional, tocar um instrumento. E então, o nosso método aqui é pôr as crianças a tocar, as crianças e os adultos, temos adultos também a vir aprender, a tocar coisas que lhes façam sentido tão rápido quanto possível. E tanto quanto possível com outros músicos, não é? Em vez de estar a tocar para tocar sozinho, aprender a tocar em conjunto com outros músicos. Depois isso também tem a ver com o perfil do professor. O perfil do professor do Musicentro é um professor que é músico profissional, que toca, no seu dia-a-dia toca, não é um tipo que estudou música quando era miúdo e agora só dá aulas.
que toca, há muitas pessoas do Musicentro, nós somos 34, há muitas pessoas aqui ligadas a projetos de primeiríssima linha, como a Luísa Sobral, o Rui Veloso, o João Gil, sei lá, estamos esquecidos de certeza de alguns. E tem que ser também professores com uma pedagogia fantástica, com uma maneira de lidar com os alunos muito boa. Em termos pedagógicos, ultrapassas aqui uma série de obstáculos, conseguindo que num espaço de tempo mais curto, o aluno, até pode ser uma criança de 5, 6, 7 anos, se calhar, consiga executar uma música que ele até gosta, sim, já no instrumento que está a tentar aprender. Depende do instrumento. Há instrumentos cuja abordagem não pode ser logo assim. Estou-me a lembrar, por exemplo, do saxofone. Tu não podes chegar ao saxofone e dizer eu quero tocar esta música. Não é? Primeiro vais ter que aprender onde é que estão as notas, vais ter que fazer um trabalho mais convencional. Mas na guitarra, estava a ver as estatísticas há dias, é a classe que tem mais alunos. Os professores pedem normalmente uma lista de canções ao aluno que ele gostasse de tocar. E a partir desse conhecimento, isto tem tudo a ver com as teorias piagetianas do princípio do século XX, do construtivismo, que é do próximo para o distante e do simples para o complexo. Não é? Tu tens partido de uma coisa que seja próxima do aluno. Se o aluno está identificado com aquela música, vai estudá-la, vai para casa e estuda. Não é? Se o aluno não percebe o que é que está a fazer, que foi como aconteceu a mim aos 9 anos, o que é que eu estou aqui a fazer? Não entendo nada disto. Ainda por cima a mulher ralha comigo, e depois ralha comigo e vai para outra sala e deixa-me aqui sozinho, e quando volta ralha mais. Não tem jeito nenhum. Se tu partires do que é próximo do aluno, mais cedo ou mais tarde consegues levar o aluno para um repertório mais complexo e densificas o ensino, e depois acabas por ter. Nós temos aqui uma coisa que já me começa a orgulhar. Nós estamos aqui, este é o 8º ano, temos vários alunos a estudar na Universidade de Música e temos vários ex-alunos que são cá professores agora. Ou seja, conseguimos fazer aqui alguma coisa com eles. Claro que há outros que passam por aqui e não lhes faz sentido e vão à vida deles. Paralelamente oferecemos também um ensino clássico para aqueles pais que querem mesmo aquele ensino para os filhos. Temos aqui vários professores que são simultaneamente professores aqui em vários conservatórios para dar resposta a instrumentos como o violino, como o violoncelo, o contrabaixo e alguns que dão piano clássico, outros dão piano mais alargado em termos pedagógicos. Mas mesmo assim, porque eu já passei por aqui em alturas em que a Musicentro está a apresentar o trabalho com os alunos, mesmo assim os estudiosos da parte mais clássica, que não são a maioria, são uma percentagem se calhar até mais pequena do universo de alunos, tem a oportunidade de apresentar os seus trabalhos. Isso é muito importante. Nós temos muitos concertos ao longo do ano. Temos um concerto mensal e depois temos um ciclo de 8 dias de audições, que é curioso, porque temos famílias que vêm ver o filho à segunda-feira e depois vêm todos os dias da semana ver os outros, porque é uma festa. Os concertos do Musicentro são muito vivos, muito alegres. E depois ainda temos a gala final, e o estágio de verão, que é um campo de férias de 2 semanas. Sim, mas isso para além disso, claro que isso cria uma dinâmica de escola e de ensino muito boa, não é? Sim. Mas para além disso, para um aluno de um determinado instrumento poder mostrar aquilo que já sabe fazer, sem ser só no quarto ou na sala de aula, é super importante para a continuação da aprendizagem, do interesse que tem para continuar a evoluir. Isso existe em todas as escolas, e o Musicentro não é diferenciador. Tocar e apresentar o que estudam acaba por acontecer em todas as escolas. O que eu acho que é diferenciador aqui já é as instalações que os salesianos nos proporcionam, não é? Que é termos neste momento 15 salas, todas prontas para fazer um ensaio de banda, todas muito bem equipadas, e esta proximidade que é o professor de guitarra que está a dar aula à quarta-feira às 3, bate à porta do professor de baixo e do professor de bateria: o que é que os vossos alunos estão a fazer? Olha, se juntássemos estes 3 miúdos e fizéssemos aqui uma música assim assada, e põem logo os miúdos o mais depressa possível a tocar música em conjunto. Poder tocar com um professor, que neste caso é um músico profissional e que tem outra desenvoltura, não é? Digamos assim, também ao mesmo tempo puxa. E as conversas que tens com um profissional? Quantas vezes não aprendemos mais quando vou fazer um workshop ou uma masterclass com aquilo que eu ouço dizer do que o que vejo tocar? Me lembrar de uma que fui ver do Richard Bonnard, deu uma masterclass nos Salesianos de Lisboa, e eu não me lembro nada do que ele tocou, mas lembro-me quase tudo o que ele disse. Tu tens a oportunidade de falar com pessoas que estão no meio, é altamente inspirador. Sim, mas isso passa-se aqui na Musicentro ou à aula? Passa-se porque o quadro de professores
é muito interessante. Claro. São pessoas muito interessantes. Mas depois quando sobes a um palco e estão 3 alunos e mais um professor, dá uma consistência diferente. Porque o aluno entra no palco aluno e sai do palco músico, não é? Exato. Quando aquilo que andou a aprender no seu instrumento na sua casa, de repente cola, e é muito importante o António Vasconcelos, que é um catedrático da música da ESC de Setúbal e que escreve os programas de educação musical no Ministério, diz sempre, não deixe o aluno ir sozinho para cima do palco, tem que ir sempre um professor com ele. Idealmente que o palco esteja repleto de alunos e esteja lá 1 ou 2 professores, mas é muito bom porque o aluno, a parte que faz, isto da música é uma soma das partes, não é? Aquilo que tu fazes na tua guitarra, aquela melodia só tem sentido num contexto harmónico. Uma melodia só por si não tem piada nenhuma, mas uma melodia, um solo do Mark Knopfler com os Dire Straits por trás é muito mais interessante do que o solo isolado, não é? Claro. E quando o aluno entra e no palco, aquilo tudo somado com a consistência que o professor dá, com a qualidade das instalações, dos aparelhos, dos técnicos de som, etc., iluminação, tudo o que se passa ali, é um palco a sério, é música a sério. Até porque o tocar em conjunto também permite desenvolver, é como estavas a dizer, a música é feita de diversas partes, todas juntas dão aquela a totalidade, e é preciso estar habituado a trabalhar com outros, não é? Eu por acaso fiz a minha tese de mestrado fiz o mestrado em Inglaterra sobre era à volta do ensino de saxofone, mas Disseste na Inglaterra? Sim, na Roehampton University. Porque entretanto fizeste o mestrado... Não, fiz a licenciatura na Escola Superior de Educação. E depois fiz o mestrado em 2004, numa parceria entre a ESE de Viena do Castelo e uma Universidade de Londres. No primeiro ano os ingleses vinham cá dar aulas, no segundo ano íamos nós lá ter aulas. Depois apresentei a tese. Escrevi a tese, entreguei. Mas a hipótese que era posta era, como saberás, no mundo académico, provavelmente já sabes os resultados à partida, mas vais prová-los, vais só deixar trabalho escrito sobre isso. Mas então a ideia era, eu estava absolutamente convencido que estudar com metrónomo é muito melhor para qualquer músico do que estudar sem metrónomo, mas que era muito melhor estudar com um acompanhamento eletrónico que fosse mais rico que o metrónomo, que tivesse acompanhamento harmónico. Na altura havia o Band in a Box, havia pouca coisa, hoje em dia há muito mais. Na altura havia o Band in a Box, e que a hipótese era que se a pessoa estuda com um suporte que tem acordes por trás, vai desenvolver o sentido da afinação e ao mesmo tempo, como o tempo é correto, vai ficar com um tempo mais preciso. Isto versus metrónomo e versus não tocar com nada, não é? Nada substitui tocar com um conjunto de músicos, se os músicos forem bons, não é? Mas então está mais que provado que tocar com outros músicos e tocar em contexto harmónico desenvolve uma série de coisas, como a afinação, tempo, etc. O que é que eu via no ensino, quando eu estive na Academia de Amadores de Música, e vejo muitas vezes com alunos que vêm da área clássica, é que como estudam sempre sozinhos, a sua noção de tempo é uma noção, o tempo é adaptado à velocidade da aprendizagem. Eu vejo nos meus alunos das turmas, eles fazem as partes difíceis muito lento e depois as partes fáceis aceleram, não é? Porque é mesmo assim, o cérebro está confortável, acelera. Porque estão a estudar sozinhos, se tiverem que tocar com outros músicos, têm que se adaptar à velocidade dos outros. E isso tem que ser feito o mais cedo possível. Senão tens um tipo que sacou um concerto de violino, é um virtuoso. Vai tocar com um pianista e não conseguem tocar os dois juntos. Porque cada um tem a sua noção de tempo e de pulsação, não é? Então, quanto mais cedo começares a tocar com outros músicos, mais cedo percebes que a música está na linguagem, está no espaço. Que o Swanwick chamava de Space Between, que é aquele espaço. A música não és tu nem é o outro, é o espaço dos dois, é onde os dois se encontram. Aí é que está a música. Senão é só um tipo a tocar uma melodia, não tem piada nenhuma. E a música é uma linguagem, é uma comunicação. Só faz sentido se houver gente para comunicar, não é? Todos estes conceitos juntos dão, se calhar, o sucesso que a Music Center vai tendo e vai tendo lugar para toda a gente interessada. Sim. Neste momento, ao fim de 8 anos. Sim. Nós temos aqui alguns limites que impomos, por exemplo. Há outras escolas que fazem aulas de guitarra com 3, 4 alunos e aulas de piano com 2 alunos, aí não vamos. Podíamos ter muitíssimos mais alunos se fôssemos por aí. Mais do que 2 alunos numa aula de guitarra, não. Aulas de piano são sempre individuais, que também queremos alguma qualidade mais do que quantidade. Disseste aí que houve alguns alunos que já passaram para... tiveram aulas e agora estão a dar aulas, outros já estão a tocar profissionalmente. E alunos que não querem nada disso,
se calhar acontece, continua, apesar de não irem para nada dedicado exclusivamente à música, se calhar com este método de ensino continuam sempre a tocar. Espero que sim. Espero que sim. Não tens essa Tenho um bocado. Eu tenho um bocado porque aparece muitas vezes. A mim aparecia-me quando dava aulas de saxofone, aparecia muita gente que tinha tido uma banda em tempos, mas depois nunca mais tocou, mas que sempre quis ter ali uma ligação com a música. Acho que aqui o vício alimenta-se mais. A pessoa que sai daqui vai ficar viciada nisto, independentemente do que venha a fazer na vida. E nós temos, nos últimos anos, estamos sempre muito agarrados a quem estuda música tem melhores notas a matemática, tem melhores notas. Eu achei piada uma vez que fui falar à Gulbenkian no encontro da Associação Portuguesa de Educação Musical. Estava o João Costa, que é o secretário de Estado da Educação. Estava ao meu lado e disse uma coisa fantástica que eu nunca tinha pensado naquilo dessa forma. Que é, vocês os da música estão sempre a dizer porque é que a música é importante para a matemática, para o português. Deixem-se disso. A música não tem que se justificar. A música é uma das formas de comunicar, é uma das linguagens do corpo humano e do cérebro humano. Tem que ser estudada, tem que ser incentivada independentemente. Não interessa, porque eu nunca ouvi os tipos da matemática dizer quem estuda matemática é muito melhor a tocar baixo. Só os músicos que caem nesse erro. Portanto, não me interessa nada, na verdade, comparar, passar pelo musicente, os impactos que vai ter pela vida fora nas profissões, não interessa. Agora, que é o facto que fica o bichinho, fica. A pessoa fica sempre agarrada à música. Mas noutros aspectos a música deixa, ou tem a possibilidade a música em si tem a possibilidade de poder ser quase terapia para uma série de coisas e hoje em dia isso está mais ou menos provado. A música... Portanto, tem esse poder, não é? Vou-te dar um exemplo. Eu sou professor aqui na escola e estou sempre nos conselhos de turma. Ainda por cima tenho 18 turmas, podes imaginar a riqueza que isso é agora nesta altura das reuniões intercalares. Os professores muitas vezes não conhecem alguns alunos que eu conheço muito bem aqui do Musicentro. E às vezes, de vez em quando, estão interessados na minha versão desse aluno, outras vezes não liga nada, porque a música, muita gente não liga nenhuma à música. Mas há miúdos que são geniais aqui e que noutros campos são tidos como alunos com como é que não há palavras que não se podem dizer hoje em dia, mas que têm dificuldades de aprendizagem, por exemplo, ao nível da matemática, do português, de outras disciplinas, mas que são génios nesta forma de comunicar. Às vezes ao nível da atenção, sim, que a música treina muito isso, não é? Sim, treina. Depois há miúdos que são vistos como que têm dificuldades em sociabilizar e fora, e aqui dentro estão perfeitamente em casa. Há uns que mal toca para a saída se enfiam no musicente e ficam aqui, agarrados à guitarra a tarde toda, até aparecerem os amigos, depois vão para as aulas de combo, que são as aulas de banda, não é? E aqui estão em casa, não é? Aqui sentem-se mesmo bem. E às vezes são miúdos geniais, que simplesmente nas outras linguagens não são tão bons. Não são tão bons. Agora falaste de uma coisa engraçada, porque 18 turmas, 300 e tal alunos na Musicentro. 500, sim. Portanto, como não tens nada que fazer, não. Ainda fazes fotografia e yoga. Queres contar mais? Como é que arranjas tempo para isso? Só para a gente saber. Porque eu sei que a nível da fotografia, por exemplo, vamos começar por aí, agora até estás a entrar numa... Ainda não percebi muito bem o que é, mas que tem uma exposição das isso não posso falar sobre isso ainda, mas é uma coisa que mistura yoga e fotografia e que será para falarmos mais daqui a um ano, talvez. Mas a fotografia faço amadoramente, obviamente. Eu li um bocado sobre fotografia nos anos 90 e tive umas câmaras de 35mm reflex e aprendi o mecanismo daquilo, mas depois não revelava as fotos, mandava os rolos para revelar e depois quando aquilo vinha nunca sabia se aquilo prestava, se não prestava, nunca sabia nada de jeito. Portanto, os telemóveis começaram a ter umas câmaras e desencantei-me por aquilo, porque eu gostava mesmo era da máquina, do vidro expelido, da fita, aquilo era mágico. Focar à mão, medir a luz, era uma coisa que me interessava muito. Entretanto, quando a minha filha nasceu, eu tinha um telemóvel Nokia, fazia uns vídeos mauzinhos, umas fotografias muito mauzinhas, e quando filmámos o videoclipe do No Match dos The Pulse, o Luís Mileu, que é fotógrafo profissional, que foi realizar aquilo, levava uma câmara de fotografar e fazia os filmes com aquilo. Eu quando vi a imagem refletida no ecrãzinho da câmara, aquilo foi buscar o vício antigo. Eu tenho que comprar uma câmera dessas, eu gosto mesmo disso. Depois comecei a tirar umas fotografias na brincadeira, punha no Facebook, tinha Facebook há pouco tempo, e comecei a receber muitas coisas. Gosto muito das tuas fotografias, tu devias investir nisso, devias fazer uma exposição. Então mandei via livros, depois sou um bocado assim, quando meto numa coisa é assim.
mandei ver livros, eu comecei a fotografar, minha filha nasceu em janeiro, eu comecei para aí em março, quando comprei a câmara. Eu sei que em agosto fui arrumar os livros, tinha 23 livros de fotografia e tinha-os limpo todos. Tinha-os limpo todos de uma ponta à outra. Então comecei a levar aquilo muito a sério. Depois ainda tentei entrar no mercado profissional, ainda fiz uns casamentos e umas coisas. Só que depois tu não tens paciência. Eu não tenho paciência. Eu acho que também é tempo, mas pronto. Sim, mas não é. Porque eu gosto de ir à caça de uma fotografia, planear a ida, ver como é que vai estar o tempo, etc. Ou então fazer o que faço hoje, que hoje em dia só faço fotografia com o telemóvel, que acho que é uma limitação que é muito gira, porque põe-te o zoom nas pernas e põe-te... É o momento. Quando te aparece uma coisa que tu achas que vês ali, dali podia sair uma fotografia, sacas do telemóvel, fazes as medições que tiveres que fazer, tiras a fotografia e depois logo tratas. E ele está sempre ali. E foi giro, quando fiz a minha primeira exposição de fotografia, a curadora pediu o portfólio na altura, foi logo, não me lembro em que ano foi, mas fotografava para aí há 10 anos. E ela viu o portfólio todo e escolheu 5 fotografias. Eu nunca disse a origem das fotografias. Das 5 que eu expus, 2 tinham sido feitas com um telemóvel, um Samsung S2. São fotografias de rua. Ampliadas, se fossem muito ampliadas, não resultavam. Mas como o formato era 40-50, resultou perfeitamente. E é giro, porque se tu disseres a uma pessoa, esta foto foi feita com o telemóvel, deixa lá isso. Mas não, é possível fazer boas fotos com os telemóveis. Já fizeste mais exposições para além dessa? Tenho concorrido todos os anos por Carolice. Eu vivia por cima de uma loja de instante em Campo de Rico e o fulano, quando eu ia imprimir as fotos, o rapaz que trabalhava lá, o Edgar, disse assim, você tem que concorrer aqui ao nosso concurso, tem umas fotos tão giras e tal. Deu-me uma coisa, eu concorri e pus 2 fotos na seleção final, naquele ano. Eu estou todos os anos concorro àquele, não concorro a mais nenhum, concorro àquele, todos os anos, há 8 anos seguidos, ponho lá sempre uma ou 2, normalmente 2 fotos na seleção final. Às vezes premiada nas 3 primeiras, outras vezes não. Mas pronto, é uma coisa que eu adoro. Agora, após não sei quantos anos de seres praticante de yoga, que era o que eu pensava só que fazias, agora passaste um bocadinho essa fase e estás já noutra fase relativamente ao yoga. Isso é só como complemento? Ajuda-te em alguma coisa? Olha, o yoga ajuda em tudo. Eu digo, eu não sei como é que é de abordar isto assim. Já se não fizesse yoga hoje em dia, não aguentava as coisas que aguento. Eu já tive uma depressão resultante do excesso de trabalho no ano em que o meu pai morreu, e aconteceu uma série de coisas, instabilidade também no trabalho. Tive aquelas coisas que vulgarmente chamam ataques de pânico, mas que depois se vai ver e derivam de uma depressão. E se eu não tivesse o yoga neste momento da minha vida, não faço ideia que vida tinha. Mas às vezes até sinto, mas já fazes tanta coisa e ainda vais dar aulas de yoga no fim do dia de trabalho. Eu entro na aula de yoga que vou dar, completamente arrasado, e 1h30 depois saio da aula, parece que o dia vai começar ali. Estou completamente energizado. É fantástico por esse lado. Já não me lembro exatamente qual era a pergunta. Não, a pergunta é que estava a somar mais a yoga, ainda por cima, não sendo só praticante. Estando a dar aula, mas acabas por fazer também porque tu... Eu comecei por fazer, eu tirei o curso de professores de yoga para melhorar enquanto praticante. Porque, digam o que disserem, a melhor coisa para um yogi é a prática pessoal isolada. Quando tu te fechas numa sala a fazer a tua prática, é uma viagem muito boa, uma coisa fantástica. Depois comecei a tirar o curso, depois começas eu estudei com um professor muitíssimo bom, que é o Hugo Abcacis, que é dos mais conceituados cá em Portugal, e que é osteopata, é um monstro da anatomia. Ele ensina-te aquilo tão bem, tu te sentes muitíssimo preparado para lidar com qualquer tipo de aluno e desenhares uma boa prática, etc. Então comecei a dar umas aulas a uns colegas meus aqui do Musicentro que eu achei que eles precisavam de... Em particular um colega meu que estava muito fechado, que disse assim, tens de fazer umas sessões de yoga comigo para ganhar espaço, para abrir o peito, para respirar melhor. E disse assim, já que vou fazer isto com este tipo à quarta-feira, vou perguntar aos outros que estão cá à quarta se querem fazer. Dava-me jeito porque eu estava a tirar o curso, queria praticar, queria pôr em prática as aulas. Okay. Percebi que estava à brava daquilo. Já agora, as nossas 2 últimas perguntas. O yoga ajuda-te a uma coisa, já percebi que no trabalho do dia-a-dia, escola, aulas, etc., ajuda. E a tocar? Deve ajudar com certeza. Tu, não passámos por aí, mas tu mantens, nem que seja para matar o vício, vamos chamar assim, mantens uma série de projetos que consegues
e Sim, tocar como baixista, foi uma coisa que a gente não falou, regularidade. mas eu depois mudei de instrumento em 2006. Tortuga Voodoo, Tortuga não é? Voodoo. Tens um que está assim meio parado, que tem a ver com o jazz, que é o Not So Standard. Not So Está um Standard. bocado parado. Tá. E tens agora mais recentemente Tributo a Amy Winehouse. Tributo a Amy Winehouse. E o tributo a Coldplay também. Exatamente, e um tributo a Coldplay. Portanto, isso vai-te matando o bicho relativamente a tocar ao porque vivo. eu descobri um vício no baixo, eu adoro tocar baixo. Descobri um vício naquele instrumento que não tinha quando tocava saxofone. E adoro tocar e adoro tocar ao vivo. Às vezes, no fim de uma semana, eu acordo sempre 6h30, 7h, mas ao fim de uma semana ir fazer um concerto a começar à 00:30 ou 1h, parece que não vai dar, mas aquilo realmente é uma limpeza. Porque o cérebro vai todo para o outro lado. Muda completamente de chip. Como é que o yoga pode ajudar nisso? Olha, recentemente tenho descoberto, por vezes estou focado numa situação qualquer num concerto. Há tempos, num concerto de tributo a Coldplay, houve 2 tipos no público que se pegaram à chapada um com o outro. E aquilo gerou-se ali uma grande confusão e eu não parei de tocar e estive a analisar aquela situação atento e alerta para o que fosse preciso e de repente dei para mim, eu estou há 5 minutos a tocar, eu não me enganei em nenhuma nota, mas também não pensei em nenhuma nota. E se for preciso, estou a pensar nas notas e engano-me, não é? Consegui ali aceder a uma camada de consciência, provavelmente sempre lá esteve, mas eu não acedia, que eu acho que deriva do yoga e da meditação. Tu consegues pôr as coisas por camadas. Mas isso, a melhor maneira de explicar isso é vir fazer uma aula de yoga. Para terminarmos, a um aluno, como professor e como músico, qual era o melhor conselho que podias dar a quem quisesse entrar no mundo da música a aprendê-la? O melhor conselho? Que leve o instrumento a sério, um instrumento ou canto, ou que seja, que estude mesmo, que não pare na primeira dificuldade, porque isto é por cliques. Às vezes estamos 6 meses na mesma escala e a coisa não anda, e depois de um momento para o outro abre-se uma porta e parece que avançaste 5 anos, e depois voltas a ficar parado, depois voltas a andar. Talvez isso. Como para músicos profissionais, jogar sempre adiantado, porque a sociedade não entende que um músico é um tipo que tem uma cabeça fora do normal e que para ser músico hoje é porque passou muitas horas a praticar. É um tipo muito disciplinado e obcecado, mas depois como nós nos apresentamos sempre de cabelo comprido e às vezes com umas tatuagens e uns brincos, a sociedade em geral acha que somos uns parasitas. Então estão sempre à espera que nós falhemos, estão sempre à espera que cheguemos atrasados, que não passemos os recibos, que não façamos as coisas. É o contrário. Mas então jogar na antecipação, chegar sempre a horas. Eu prefiro 1000 vezes um músico que chega a horas do que um gajo muito bom que chega sempre atrasado e que não conduz. Portanto, chegar a horas, tirar a carta de condução às 18, ser um tipo porreiro, porque nós passamos muitas horas na estrada e estamos 1 hora a tocar, mas se for preciso estamos 24 horas com as pessoas, para que sejam pessoas boa gente, socialmente, que tenham umas histórias boas para contar, que tenham um bom sentido do humor. Fundamental. Porque depois a química em palco é melhor. Claro. Se isso acontecer. Grande Paulo Moinhos. Obrigado. Por me aturares. Acabámos de ouvir o Close-Up com o Paulo Moinhos. Sigam a Plugged no site www.plugged.pt ou nas redes sociais. Acompanhem-nos.